Boa noite, bom dia ou boa tarde. Eu sempre inicio as lives falando dessa maneira porque eu não sei exatamente qual é o horário que os acadêmicos e as acadêmicas estão assistindo. De qualquer maneira, boa noite, novamente, boa tarde, bom dia. Quem vos fala é o tutor Carlos Batista e nessa aula a gente vai falar sobre estágios obrigatórios. Na realidade, a gente vai fazer um recap, né? A palavra é até bonita, mas quer dizer que a gente vai recapitular alguns conceitos. O primeiro deles, qual que é a diferença entre estágios obrigatórios e não obrigatórios? Como o próprio nome diz, o estágio obrigatório, ele faz parte do componente pedagógico do curso de vocês. Ou seja, para se formar e obter o diploma, precisa estagiar determinadas horas em campo, né? O estágio ele não é online, pelo menos eu desconheço qualquer tipo de modalidade de estágios online. A gente tem até as chamadas práticas alternativas, mas aí eu vou me enveredar em outro campo, que é uma especificidade de determinadas graduações. Via de regra, estágios obrigatórios são feitos em campo. E recapitulando, qual que é a principal diferença? Os estágios obrigatórios fazem parte da grade de determinadas graduações, com determinadas cargas horárias. Os estágios obrigatórios, não. Os estágios obrigatórios, ele é facultativo, né? Faz quem precisa, quem deseja experiência, quem também precisa de algum tipo de renda, enfim, ele é facultativo e não são obrigatórios para obtenção do diploma do curso. Como o graduando, eu estou me usando, né, nesse caso, eu sou o exemplo, como o graduando, ele observa se ele precisa de um estágio obrigatório ou não obrigatório. Olha, principal sugestão, em primeiro lugar, é olhar o histórico. Olhar o histórico do curso na secretaria virtual. Eu vou passar o mouse aqui, ó. Tem a secretaria virtual, aqui tem um item histórico. No próprio histórico, vai determinar se tem um componente lá determinado, sem pleonasmos, Carlos. Então, na própria secretaria virtual, no item histórico, vai aparecer se consta no histórico, se consta o componente pedagógico, estágio ou não. Tá? Outra forma é acionar o suporte do Polo, outra forma é acionar o suporte da Unip ou mesmo observar o fluxograma do seu curso. Se você não tem o fluxograma do seu curso, contate a Secretaria do Polo que a gente vai fornecer gratuitamente e ainda podemos explanar sobre os itens. Pois bem, entendemos as principais diferenças, agora vamos para algumas características. Via de regra, o estágio obrigatório ele não é remunerado. Via de regra, porque ele pode ser remunerado. Existem até documentações para isso. Não quer dizer necessariamente que eu estou fazendo estágio obrigatório que eu não vou receber uma bolsa auxílio. Eu posso receber eventualmente. O estágio não obrigatório, via de regra, já é remunerado naturalmente. Se eu faço estágio em uma empresa, uma escola, na modalidade não obrigatória, subentende que eu já estou recebendo uma bolsa. Então, vamos fazer de novo o recap. Eu estou adorando esse termo, né? Já usei 2 vezes na live. Vamos fazer de novo um recap sobre estágios obrigatórios e não obrigatórios. Os estágios obrigatórios são aqueles necessários. Se eu não fizer, eu não obtenho o diploma. Aonde que eu vejo isso? Principalmente na secretaria no item histórico ou contato suporte da Unip. Observe o fluxograma de vocês. Contate o suporte do Polo. Os estágios não obrigatórios, eu não vou observar eles no histórico. Eu posso contatar os suportes do Polo, da Unip, o fluxograma, e eles são facultativos, no sentido que eu posso fazê-los para adquirir experiência, ou até uma renda, ou os dois combinados, mas eles não são obrigatórios para obtenção do meu diploma. Vamos avançar nessas especificidades e, via de regra, eu posso dizer para vocês que as graduações de Gestão e Tecnologia, com exceção de Estética e Radiologia, os estágios são não obrigatórios. A gente está falando de gestão comercial, a gente está falando gestão financeira, gestão de RH, nós estamos falando aí de processos gerenciais, marketing, toda essa turma não tem estágios obrigatórios. Tem outras graduações cujos estágios não são obrigatórios também, como ciências econômicas e relações internacionais. Mas, como a lista é grande e a paciência de vocês é pequena, eu vou deixar de novo para vocês buscar essas informações com os suportes da Unip, os canais de suporte da Unip. Agora, gente, vamos para a parte 2 da aula. A parte 2 é, ok, eu quero fazer estágio. Eu, Carlos, quero fazer estágio. Aonde que eu vejo as documentações iniciais para saber, né, o que eu faço, como não faço, onde eu faço? Antes de mais nada, é importante vocês terem o local, tá? Primeira coisa é entender aonde que eu vou fazer o estágio. Ter esse local, combinar as regras, combinar o horário, combinar o período.
Tá? Agora, aonde que eu vejo a documentação inicial? Nesse item aqui, ó, que eu estou passando o mouse. Quando eu falo aqui, é que eu estou passando o mouse. Ó, a minha mãozinha está circulando em cima do item procedimentos e orientações de estágio. Ela está circulando. Eu vou clicar no item e vou me adentrar nessa parte para vocês observarem que em procedimentos e orientações de estágio, eu vejo as documentações. Yes, yes. Ó, hoje eu estou até poliglota, né? Sim, yes. Aonde que eu vejo as documentações necessárias para iniciar o meu estágio? No item Procedimentos e Orientações de Estágio. Nesse item, vou aumentar um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo aumentar um pouquinho para dar um maior conforto para vocês. Pronto. Nesse item, nós vamos ter dois tipos de kits. O kit do estudante para estágios obrigatórios e o kit do estudante para estágios não obrigatórios. Do que se compõem esses kits? Se compõe dos relatórios e do item principal para vocês iniciarem o estágio, que é o termo de compromisso de estágio. Tá? Toda essa documentação ela está em Word, ou seja, ela está editável para vocês preencherem. E eu vou começar por esse termo aqui, ó, termo de compromisso de estágio. Aonde eu preencho os meus dados, e eu acadêmico, preencho os dados da concedente, já tenho os dados da Unip, e de posse desses dados, eu anexo um comprovante, que a gente chama de comprovante de regularidade, que é o famoso cartão CNPJ, aonde eu comprovo que a empresa, que a escola, que a instituição está ativa. Tá? Quer saber mais detalhes? Eu também gostaria de saber mais detalhes, então, para isso, tem o manual de orientação e o guia de postagem. Lá tem todos os detalhes, inclusive tem especificidades que nem eu consigo recordar. Mesmo a galera do Polo, a gente não consegue recordar de todas as especificidades. Então, dá uma olhadinha no manual, porque eu estou passando um resumão, tá, gente? O kit do estudante também tem esses relatórios. Vocês estão reparando que são os mesmos relatórios, tanto para estágios obrigatórios como para estágios não obrigatórios. Do que se trata esses relatórios? Esses relatórios é o seguinte, quando eu, Carlos, terminar de realizar minha carga horária de estágio, tanto não obrigatória como obrigatória, eu vou apresentar para a Unip relatórios para comprovar essa carga horária. Os relatórios são da empresa, do aluno e o termo de realização. Então, é um passo a passo. Daqui a pouco eu vou reforçar qual é esse passo a passo. Mas eu estou na primeira etapa do passo a passo, obtendo as documentações necessárias e eu vou postar essas documentações depois que elas forem preenchidas no item documentos de estágio. Bom, vamos continuar. Já vamos relatar essa parte do passo a passo. Eu tenho os aditivos. O que são esses aditivos, gente? Vamos voltar aqui para a tela normal. Os aditivos é o seguinte, eu já estou realizando o estágio. O cara já está com a documentação aprovada na plataforma. Vou voltar aqui para a plataforma para vocês entenderem melhor. Mas eu quero fazer algum tipo de modificação. Eu quero alterar a concedente, eu quero alterar o prazo, eu quero alterar o horário, alguma característica do estágio. Eu não preciso submeter novamente a documentação. Eu vou utilizar dos aditivos. Vocês vão reparar que existem aditivos para uma série de questões, até um aditivo bem interessante, onde eu possa começar um estágio obrigatório não remunerado e transformar ele em estágio obrigatório remunerado. Tá? Então, existe também documentações a respeito disso. Tá? Alteração de concedente, alteração de horário, obrigatório com contraprestação, que é justamente o que eu estou falando, plano de atividades. Então, eu não preciso cancelar o meu estágio. Eu posso utilizar dessa documentação para fazer alguma modificação até a prorrogação do estágio. Estou programando para fazer o estágio até junho. Ok. Quero prorrogar até dezembro, posteriormente, ou de dezembro até fevereiro. Eu uso um aditivo. O que é esse acordo de cooperação? Tá? O acordo de cooperação é o seguinte, determinados locais pedem que a Unip esteja vinculada a eles. Então, para isso, precisa estabelecer esse acordo de cooperação, que não é obrigatório. A via de regra, a Unip analisa as documentações, mesmo de locais que não estejam previamente vinculados, associados à universidade. Mas, se o local exigir, pode-se usar esse documento denominado acordo de cooperação. Pois bem, fiz toda essa etapa inicial, preenchi a documentação, conversei com o local, já sei quando que eu vou iniciar,
Anexei o comprovante CNPJ ou o comprovante QEDU, que é o cadastro da escola. E aonde que eu posto tudo isso? Eu vou postar no item documentos de estágio. Estou tentando caçar ele aqui, mas é muito item para poucos olhos, poucas observações. Achei, ó. Eu vou postar nesse item aqui que eu estou passando a mãozinha por cima. Documentos de estágio. Então, por esse item, eu vou primeiro. É que nessa plataforma, peço licença agora, a gente vai dar até aquela pausa dramática na live. Nessa plataforma, provavelmente não tem a modalidade de estágio obrigatório, só tem a não obrigatória. Não tem. Por quê? Porque esse curso, que é um curso de TI, não demanda estágios obrigatórios, só demanda estágios não obrigatórios. Mas, dependendo da plataforma de vocês, vai ter opção para vocês selecionarem se eu quero um estágio obrigatório ou não obrigatório. Vamos supor que eu selecionei o não obrigatório. Vai me aparecer um botão para eu escolher os arquivos. Arquivos do quê? Arquivos do termo de compromisso, do comprovante CNPJ ou mesmo dos demais documentos que eu preciso para iniciar o estágio. Eu vou escolher os arquivos que estão no meu computador ou no meu celular. Esses arquivos vão ser carregados na plataforma. Eu consigo manipular esses arquivos, né, porque eu vou escanear página por página. Então, se eu tenho 4 páginas do termo de compromisso, vai aparecer para mim as 4 páginas. E eu consigo manipular elas, eu consigo deslocar. Eu consigo fazer com que a página 1 vá para o final da fila ou a página 4 vá para o início da fila. Repetindo, quando eu escanear as documentações, eu vou escanear todas elas na modalidade JPEG e eu vou lançar elas nessa plataforma e, claro, como eu vou escanear página por página, eu tenho essa funcionalidade de manipular essas páginas, de trazer uma página para a esquerda, outra para a direita. No momento que eu já estou satisfeito com essa organização, vai aparecer um botão para eu submeter. E eu vou acompanhar essa submissão através dessa abinha aqui, ó, acompanhar. Ou seja, tudo é na plataforma. Eu sei que eu estou falando muito, ou seja, eu vou mudar. Né? Isto é, tudo é na plataforma. Eu pergunto e eu mesmo respondo. Eu levo a documentação no polo? Não precisa levar a documentação no polo impresso. O polo não assina. O polo ele não é responsável pelos estágios. O polo, ele, no máximo, está fazendo o que eu estou fazendo. Eu sou um professor vinculado ao polo. A gente direciona aonde estão as opções. Eu mando essa documentação por e-mail para a Unip? Também não, tá? Mesmo porque existe um setor que vai avaliá-la. Justamente, eu vou inserir toda essa documentação no item documentos de estágio e eu vou acompanhar o passo a passo, né? Se vai ser aprovada ou não. Se não for aprovada, vai aparecer, vai carregar um retorno, né? Quer dizer, vai carregar uma devolutiva do setor do porquê que ela foi reprovada e vocês editam, arrumem e postem novamente. Bom, algumas considerações para a gente ir para a parte final. A aula de hoje, como ela está sendo gravada, eu estou sendo rápido. Lembre-se, toda a documentação postada precisa de um prazo para a Unip avaliar. E qual que é o prazo que a Unip pede, segundo o manual? 15 dias. Se eu pleitear um estágio hoje, se eu assinar a documentação hoje, se eu postar hoje, eu vou programar para que esse estágio se inicie daqui 15 dias. Não amanhã, não ontem. Brincadeiras à parte, precisa de um tempo para a Unip avaliar essa documentação. Não é exatamente 15 dias, pelo menos ultimamente a Unip ela tem avaliado, o setor tem avaliado bem rápido, tem documentações que são avaliadas em 3, 4 dias. Mas é importante a gente colocar esse prazo para vocês observarem. Então, eu posto uma documentação na primeira quinzena do mês para iniciar na segunda quinzena. Eu posto na segunda quinzena para iniciar no outro mês. Para dar tempo hábil do setor avaliar, se tiver algum tipo de negativa, há tempo hábil de vocês alterarem e repostarem com a mesma data de início. Não precisa necessariamente prorrogar mais 15 dias, dependendo do prazo dessa devolutiva. Bom, isso é importante. Documentações preferencialmente digitadas, né, todos os campos digitados, nada manuscrito, apesar que a Unip ela pode aceitar, mas é bom ser digitado justamente para evitar qualquer tipo de mal legibilidade das fontes.
e postem sempre observando o manual. A segunda parte é: eu fiz o meu estágio, eu, Carlos, fiz o meu estágio, mas não basta só fazer os estágios. No caso dos estágios obrigatórios, precisa haver a comprovação, o que a gente chama de portfólio. Tá? No caso do não obrigatório, não tem. Né? Vocês vão apresentar os relatórios e está tudo certo. Mas no obrigatório, eu tenho os portfólios. Os portfólios que vão atestar, os portfólios eles atestam o que vocês realizaram diariamente nos estágios. E aí a gente vai recapitular essa questão das duas partes. A grosso modo, os estágios obrigatórios eles funcionam em duas partes. A primeira parte, eu posto a minha documentação, eu inicio meus estágios, eu realizo os meus estágios e apresento os relatórios comprovatórios das horas. Essa é a primeira parte. Feita essa primeira parte, eu vou para a segunda, que eu vou mostrar agora para vocês. Essa segunda parte, eu descrevo, eu detalho tudo o que eu fiz ao longo daquelas horas. Isso funciona para todos os estágios obrigatórios. Duas partes. A primeira, realizo o estágio, pleiteio todas as documentações, submeto as documentações, realizo o estágio e comprovo essas horas através de relatórios. A segunda parte, existe o detalhamento, onde eu vou juntar toda essa documentação, já assinada pela Unip, mais novos documentos, novos relatórios, onde eu descrevo o que eu fiz diariamente. E eu vou postar essas documentações, todo esse portfólio, no item Trabalhos Acadêmicos. Mas aonde que eu vejo esse detalhamento? Aonde que eu vejo as especificidades do meu curso? Vem com o tutor Carlos. Vocês vão clicar em Conteúdos Acadêmicos. E na parte de Conteúdos Acadêmicos, eu sempre tenho a comunidade do meu curso. Nesse caso, é a comunidade TI. Mas pode ser a comunidade PD, pode ser a comunidade AV, pode ser a comunidade EN, pode ser a comunidade EF. Eu sempre tenho uma comunidade que relata as especificidades do meu curso. Eu vou clicar nessa comunidade e nessa comunidade eu sempre vou ter os materiais referentes aos estágios, tanto na modalidade obrigatória como na modalidade não obrigatória. Nesse caso, eu só tenho a não obrigatória porque esse curso ele não demanda estágios obrigatórios, ele só demanda estágios não obrigatórios. Então, se eu quero saber a respeito dessa segunda parte, se eu quero saber a respeito desse portfólio, dessa documentação para eu descrever o meu estágio, eu vou lá na comunidade do meu curso e vou no item estágio obrigatório para entender quais são essas documentações. E, por fim, e não menos importante, vamos recapitular aonde eu posto essas documentações, esse portfólio final. Lembre-se, galera, a gente está falando de duas partes. Vamos recapitular de novo pela terceira vez para ficar claro. Eu espero que eu esteja, por favor, sendo claro com vocês. Todo estágio obrigatório obedece a duas partes. A primeira, eu realizo o estágio em campo, eu submeto a documentação que eu já mostrei, está nesse item, ó, a mãozinha aqui, procedimentos e orientações de estágio. Eu identifico o local, preencho a documentação, quer dizer, digito a documentação, submeto a plataforma no item documentos de estágio, inicio o meu estágio, cumpro as horas e apresento os relatórios. Relatório da empresa, relatório do aluno, tudo isso está no item procedimentos e orientações de estágio. Aí eu vou para a segunda parte. Na segunda parte, eu preciso detalhar tudo que eu estou fazendo dia a dia nesse meu estágio já aprovado, já realizado. Aonde eu vejo as especificidades? Lá no AVA, lá em conteúdos acadêmicos, na comunidade do meu curso. Uma vez que eu preencho toda essa papelada, eu vou postar ela no item Trabalhos Acadêmicos. Então, sempre vai ser essas duas partes para estágios obrigatórios. Para estágios não obrigatórios, não. Eu não vou ter essas duas partes. Eu vou ter uma parte só, que é realizar o estágio e apresentar os relatórios no próprio item Documentos de Estágio. Eu sei que pode parecer muitos procedimentos, eu sei que pode parecer muitas documentações, mas eu vou dar um conselho final para vocês. Se vocês querem realizar os estágios, tanto na modalidade obrigatória como não obrigatória, o ideal é começar. É averiguar as documentações, perguntar para o Polo, perguntar para a Unip, através de atendimentos, ou seja, observar os manuais e entender o que eu preciso, quando que eu preciso. Só que antes, e o principal,
é saber o local que vocês vão estagiar, como eu comentei, o período, né, e a modalidade. Tanto que, só para fechar a nossa aula, existe a possibilidade de determinadas graduações aproveitarem a modalidade de estágio não obrigatório como obrigatório. Tá? Existe essa possibilidade, especialmente nas graduações de licenciatura, ADM, contábeis, pode se aproveitar. E também tem a chamada equivalência. O que é equivalência? Isso acontece para farmácia, por exemplo. Eu já trabalho na área e eu vou usar as minhas horas de trabalho como estágios obrigatórios, como horas de estágios obrigatórios. Isso ocorre, tá? Repito, em farmácia isso é possível. Em outras graduações também. Eu estou citando farmácia porque tem um material específico lá na comunidade de farmácia FM que fala sobre equivalência. Bom, meu conselho, novamente, é vocês iniciarem o quanto antes. Tá? E se tiver dúvida, por favor, contate a Secretaria do Polo ou da Unip. Eu espero ter passado um panorama geral dessas duas etapas, aonde se encontra cada documentação, aonde vocês postam e, novamente, estamos à disposição para sanar as dúvidas de vocês. Beijo no coração de todos. Até a próxima.